Oi pessoal, sou o engenheiro André Kirsten e nesse vídeo vou mostrar o cálculo da capacidade de carga de uma estaca em um exemplo. E após, no fim do vídeo, vou fazer esse mesmo exemplo no aplicativo Stack. Nesse exemplo, temos uma estaca pré-moldada de 30 por 30 centímetros, com cota de ponta de 13 metros, atravessando uma camada de argila mole com 5 metros, outra camada de areia com 6 metros e mais outra camada de areia com 2 metros, até a ponta da estaca. Vamos calcular a carga admissível da estaca pelo método de Aoki-Veloso. Aqui eu tenho as tabelas de referência desse método, com o coeficiente K, razão de atrito alfa, fatores de correção F1 e F2, os quais são utilizados para o cálculo da resistência lateral da estaca e da resistência de ponta, conforme essas fórmulas aqui. A resistência lateral da camada de solo, pelo método de Aoki-Veloso, será igual a K vezes alfa, vezes o SPT médio da camada de solo sobre F2, vezes o perímetro da estaca e vezes a espessura da camada de solo. Já a resistência de ponta será igual a K vezes o SPT na ponta da estaca, dividido por F1, vezes a área da estaca. Para começar, vamos calcular os valores de F1 e F2 da estaca. Então, F1 vai ser igual a 1 mais 0,3, que é a dimensão da estaca, sobre 0,8, que dá um valor de 1,375. F2 é igual a 2 vezes F1, que é igual a 2,75. Também precisamos das informações do perímetro e da área da estaca. Como é uma estaca retangular, o perímetro é igual à soma dos seus lados, que é igual a 4 vezes 30, que dá 120 centímetros. A área é igual a 30 vezes 30, que dá 900 centímetros quadrados. Nosso próximo passo vai ser calcular a resistência lateral da primeira camada de solo, que é essa argila mole. Então, primeiro, nós temos que calcular o SPT médio da primeira camada de solo, que é igual a 0 mais 0 mais 0 mais 1, dividido pelo número de SPTs, que aqui são 4. Então, o SPT médio é 0,25. A resistência lateral da camada de solo pela fórmula, e por essa tabela aqui, é igual a 2 kg por centímetro quadrado, que é igual ao valor de K, vezes 6 sobre 100, que é o valor de alfa, vezes o SPT médio, 0,25, dividido por F2, 2,75, vezes o perímetro da estaca, vezes a espessura da camada de solo, que é de 5 metros, o que equivale a 500 centímetros. Então, a resistência lateral dessa primeira camada de solo é perto de 654 kg, que equivale a 0,65 toneladas. Agora vamos calcular a resistência lateral da segunda camada de solo, que é essa camada de areia com 6 metros de espessura. Então, o SPT médio da segunda camada de solo é igual a 10. A resistência lateral é obtida pelos parâmetros de K e alfa, para o tipo de solo areia. Então, a resistência lateral é igual a 10 vezes 1,4 sobre 100, vezes 10 sobre 2,75. Vezes o perímetro da estaca, vezes a espessura da camada, que dá uma resistência de aproximadamente 36,65 toneladas. Para a terceira camada de solo, que são apenas esses 2 metros aqui, o SPT médio é igual a 18. A resistência lateral nessa camada é igual a 21,99 toneladas. Com a resistência lateral das 3 camadas de solo, já conseguimos calcular a resistência lateral em todo o fuste da estaca, que é igual à resistência lateral da camada 1, mais da camada 2, mais a da camada 3, que dá um total de 59,29 toneladas. Nosso próximo passo agora é calcular a resistência de ponta da estaca. Então, em primeiro lugar, tem que ver qual o SPT na ponta da estaca, que nesse caso é igual a 22.
A resistência de ponta é igual a K vezes o SPT da ponta sobre F1 vezes a área da estaca. Nesse caso aqui, a resistência de ponta é igual a 144 toneladas. O próximo passo agora é calcular a resistência geotécnica da estaca, que é igual a resistência lateral mais a resistência de ponta. Então, a resistência geotécnica é igual a 59,29 mais 144, que é igual a 203,29 toneladas. Adotando um fator de segurança igual a 2 para a estaca, a resistência geotécnica sobre o fator de segurança é igual a 101,65 toneladas. Nosso último passo é ver qual a carga máxima de catálogo a estaca pré-moldada com 30 por 30 centímetros aguenta. Então, por esse catálogo aqui, essa estaca aguenta até 90 toneladas. 90 toneladas é um valor menor que a carga geotécnica sobre o fator de segurança. Logo, seria o valor da carga admissível dessa estaca pré-moldada. As boas práticas em engenharia não recomendam determinar a carga admissível de uma estaca apenas por um método de cálculo, como fizemos aqui. Minha opinião como engenheiro é que a carga admissível de uma estaca seja determinada por pelo menos 3 métodos de cálculo. Porém, fazer todo esse processo manualmente, sabendo que cada método de cálculo tem as suas particularidades, levaria muito tempo. Além disso, qualquer modificação nesses fatores teria que fazer um novo cálculo. Se modificasse o comprimento da estaca, tipo de estaca, dimensões da estaca. Para facilitar todo esse processo, foi que eu criei o aplicativo Stack, o qual eu vou abrir agora para fazermos esse mesmo exemplo. Primeira coisa que eu faço aqui no aplicativo é preencher as camadas de solo. Então vou aqui em camadas de solo. A primeira camada é argila, vai ter 5 metros. A segunda camada é areia, com 6 metros. E a terceira camada é areia também, com 2 metros. Vou desmarcar a quarta camada aqui. Clique em OK. E agora eu posso preencher os valores de SPT. Aqui 1, 7, 9, 8, 10, 16, 20, 30 e 50. Depois que eu preenchi os valores de SPT, eu posso ir na aba Carga Admissível. Aqui na aba Carga Admissível, eu seleciono o tipo da estaca, que é pré-moldada, a seção da estaca, 30 por 30, e o comprimento da estaca, são 13 metros. Aqui eu tenho a representação da resistência lateral por camada de solo, que tem exatamente os mesmos valores que calculamos manualmente. E aqui a resistência de ponta, para o método de Ock-Veloso. Aqui nessa tabela eu tenho o resultado por método. Como se pode ver, em Ock-Veloso a carga admissível é igual a 90 toneladas, que é igual à carga do catálogo. Mas para Decor, Quaresma e Teixeira, que são outros métodos, a carga admissível é muito menor, perto de 60 toneladas. Inclusive aqui, se eu trocar o tipo de método, eu posso ver o resultado para cada um dos métodos calculados no programa. Como podemos ver, com o aplicativo Stack, é muito mais fácil e rápido determinar a carga admissível de uma estaca através de vários métodos de cálculo.